Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje, com a graça de Deus. Vamos começar com a nossa irradiação, a nossa preparação, né? Então, a partir de agora, eu convido você a trazer seu pensamento para o momento presente, para o aqui, para o já, para o agora. Respire fundo, enche o seu peito de ar e solte. Isso, procure relaxar agora o seu corpo. Cada parte do seu corpo. Respire fundo. Relaxe, comece relaxando seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo do seu corpo, das suas pernas. Relaxe suas coxas, seu quadril. Enche o peito de ar e solte. Relaxe seu abdômen, peito. Toda a extensão da sua coluna. Relaxe os ombros, os braços, as mãos. Relaxe o pescoço. Toda a extensão do seu rosto. Seus olhos. Pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Sim, com seu corpo um pouco mais relaxado agora, você tranquiliza sua mente. Isso te permite serenar a sua mente. E com a mente mais leve, mais tranquila, você começa a se conectar a você mesmo, a você mesma. Fazendo essa conexão com o que há de mais divino em você, que é a sua essência, você agradece. Agradeça por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, juntos em nome de Jesus. Agradeça por mais um dia de experiências. Agradeça pelo seu teto. Agradeça pelo seu pão. Agradeça pela companhia das pessoas que você ama. Traga a gratidão no seu coração, na sua respiração profunda e tranquila. E através da gratidão, visualizando lá dentro de você, no fundo da sua alma, no íntimo do seu coração, uma pequena chama que é sua, que faz parte da sua essência. Uma pequena luz que tem a cor que mais lhe agrada. Dando o sentimento da gratidão. E vai fazendo com que essa luz vá aumentando, crescendo, expandindo cada vez mais. Visualize essa luz aumentando lá dentro de você, até que ela envolva todo o seu corpo. Se veja agora todo iluminado, toda iluminada, com a sua própria luz, alimentada pela gratidão. Nesse processo você se auto-ilumina. Nessa auto-iluminação você se reequilibra, você se conecta mais ao momento presente. Você continua irradiando, aumentando essa luz, fazendo com que ela envolva todo o ambiente agora em que você se encontra, irradiando em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela, um pequeno sol, que aquece, ilumina tudo. Irradie. Isso.
Desta forma, a sua luz irradiada se conecta com a luz do colega do lado, se conecta ao outro colega, e todos nós vamos nos conectando uns aos outros e também à espiritualidade aqui presente, formando uma linda corrente de luz, trocando energias, fluidos, um processo de autocura, processo de autoequilíbrio, de auto-reequilíbrio. Nessa corrente, unidos, uma sensação de plenitude começa a tomar conta de você, junto com a gratidão que preenche todo o seu ser agora. Talvez você queira me acompanhar nesta oração que o nosso amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, deixe o seu peito de ar e sol. Você vai percebendo novamente seu corpo, seus membros, o peso que ele faz sobre onde você está sentado, sentada. Então, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Estamos irradiados agora, né? Preparados para mais um estudo de hoje. Sejam bem-vindos. Bom, capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos no item número 5 do capítulo 5, na qual a gente está falando das causas atuais, um capítulo que nos faz uma reflexão profunda sobre as provações, as dores, as aflições que a gente enfrenta no nosso dia a dia, fazendo a gente entender que tudo isso nada mais é que um processo de cura. As dores que enfrentamos hoje são apenas um processo de cura. Um remédio talvez amargo, incômodo, mas que serve para a gente purificar a nossa alma, nosso espírito, né? É um remédio que momentaneamente é desagradável, mas vai nos trazer benefícios a médio e longo prazo, né? E bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, né? A gente está falando sobre isso. Eu faço questão de relembrar da frase do Chico. Prefiro 1000 vezes ser prejudicado do que prejudicar alguém. Porque quando eu estou prejudicando alguém, eu estou contraindo dívidas. E quando eu estou sendo prejudicado ou passando por uma aflição, eu estou liquidando as minhas dívidas, né? Eu estou quitando os meus débitos com o meu passado, seja ele mais recente ou mais longínquo. Então, melhor estar pagando a dívida do que estar contraindo mais dívida. Por isso que o Chico falou, prefiro 1000 vezes ser prejudicado do que prejudicar alguém. Porque enquanto a gente está errando, enquanto a gente está prejudicando as pessoas, cometendo erros, a gente está contraindo mais e mais dívidas, né? Mais e mais processos para a nossa consciência nos cobrar depois. Processos que vão vir, que muitas vezes a gente fica depois assim, mas eu não mereço. Mas Deus está sendo injusto comigo. Mas Deus está me castigando. Por que será que Deus está fazendo isso comigo?
Na verdade, Deus não está fazendo isso com ninguém. Deus não castiga ninguém, né? O que está acontecendo é apenas uma punição que nós mesmos estamos causando para nós. Porque nós estamos arcando com as consequências daquilo que fizemos antes, daquilo que plantamos. O que a gente planta, a gente colhe. Se eu plantei algo de ruim, eu vou colher algo que não vai ser agradável de colher, né? E aí, como a gente tem a memória curta, a gente esquece muito rápido as faltas que a gente comete, ou às vezes, muitas das vezes, nem percebemos que estamos cometendo falta. Às vezes a gente nem percebe que a gente está prejudicando alguém, né? Então a gente está colhendo, e aí a gente fica assim, mas eu não mereço, mas é injusto. Boa noite. É injusto, eu não mereço, Deus está me castigando. E põe a culpa em todo mundo, né? Mas Deus está apenas permitindo, dando oportunidade da gente colher o que a gente plantou. E essa punição que vem, que não é um castigo, mas uma punição, que nós mesmos nos colocamos nesse caminho, de sofrer essa punição, ou seja, colher esses frutos, essas consequências do que a gente plantou, não foi legal. Quando a gente tá colhendo isso, Deus permite que isso aconteça justamente para que a gente aprenda a diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. Pensa bem. Vamos supor que eu, mesmo sem intenção ou sem perceber, vamos supor que eu vou e tiro algo de alguém. Eu sou uma criança. Aí eu vou lá e tiro o lápis do meu coleguinha. Eu não sei se isso é certo, se é errado. Eu simplesmente fui lá, por não saber se é certo, se é errado, peguei o lápis, achei bonito, peguei para mim. O que vai acontecer? Na hora de fazer a lição, meu coleguinha lá, quando eu sou criança, não vai ter o lápis para escrever, ele vai ficar triste, vai ficar desesperado, vai procurar, não vai achar. E o lápis vai estar comigo. Sem eu perceber, eu prejudiquei meu coleguinha, tirando o lápis dele. Tá. Se a gente não colhesse, se a gente não sofresse as consequências dos nossos atos, a gente não aprenderia. Se não vier alguém, ou se eu não perceber que o meu coleguinha está chorando porque ele perdeu o lápis, ou se vier a professora e não vier me mostrar que aquilo que eu fiz não foi legal, como é que eu vou aprender que isso é errado? Né? Deus nos permite a gente vivenciar as consequências dos nossos atos. E às vezes, consequências amargas, mas não como punição, para que a gente aprenda. Aprendizado. Esse é o único motivo. Nossa, mas tanto sofrimento, minha vida é sofrer. Minha vida é sofrer, sofrer, nada dá certo. Quantas coisas você pode ter feito? Quantas pessoas você pode ter prejudicado? Eu não estou falando de vidas passadas aqui. Falando apenas dessas. Enquanto criança, enquanto jovem, enquanto na juventude ali, início da fase adulta, quantas vezes a gente erra, mesmo sem perceber? Quantas vezes a gente erra, principalmente com as pessoas que a gente ama, mesmo sem perceber? Às vezes, uma ignorada que você dá em alguém que convive com você. Às vezes você está ali numa correria, a pessoa fala que você nem ouve, já sai andando e a pessoa fica chateada, porque, nossa, fulano não está me dando atenção, está virando as costas para mim, né? E você nem percebeu. E fala aqui, no item 5, né, no primeiro parágrafo que a gente leu semana passada, fala, às vezes a lei humana não enxerga as faltas que a gente comete, todas as faltas que a gente comete. A lei humana nos pune,
por algo que a gente faz contra alguém. Mas a lei humana não consegue nos punir por aquilo que fazemos contra nós mesmos. Só que nada escapa aos olhos de Deus. Então, às vezes, um pequeno ato, às vezes, um pensamento que a gente tem, que ninguém sabe o que você está pensando, só você. Mas aquele pensamento para Deus é criminoso. Você pode estar julgando alguém. Porque pensamento, gente, quem está no curso de mediunidade sabe muito bem. Pensamento é energia. Quando você pensa, você está emanando energia. O seu pensamento é vivo, ele tem força. E esse pensamento, quando você produz ele, ele vai em direção àquilo que você o direciona. Se você pensa mal de alguém, essa energia, pensamento sua, vai em direção àquela pessoa. Se ela estiver na mesma sintonia que você, ela vai absorver e vai prejudicar ela, vai fazer mal para ela esse pensamento. Que para os humanos, né, para a humanidade, isso não é nada, isso é um crime para Deus. Um pensamento negativo que você tem pode ser um crime. Então, a gente erra todos os dias, a gente está errando o tempo inteiro. A nossa grande missão é começar a errar menos. A gente está, no momento que a gente está hoje, a gente está procurando errar menos. O fato de estarmos aqui hoje estudando significa que nós estamos com o desejo de errar menos. Até chegar num dia, num momento em que nós não erraremos mais. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de participar da palestra e da psicografia. Pode assistir? Claro, fica à vontade. A psicografia, tem um caderno ali, de capa verde. Se você quiser receber a psicografia de alguém, você anota o nome da pessoa e coloca o seu contato, tá? Tá. Se você quiser. Mas aí precisa de data, de morte, data de nascimento? Não precisa. Pode ser o nome, o nome da pessoa desencarnada, o seu nome e o seu contato. Tá? Porque se a gente receber, a gente entra em contato. Tá bom. Aí depois você pode ficar à vontade. Tá. Certinho. Hoje não tem passe, não, né? Não, hoje não. Suzana, você levantou a mão, pode falar, minha irmã. O que eu queria falar é o seguinte, a gente sempre tem uma desculpinha para os erros, né? A gente comete um erro, mas por que que eu estou sendo punida? Eu não fiz nada, foi tão pequeno que eu fiz, né? Assim, costuma ser assim. E só que, na verdade, em realidade, quando a gente, no meu caso, assim, eu estou bem trabalhando, né, o meu eu, fazendo uma análise da minha vida, já estou percebendo que se eu não mudei, eu estou com vontade de mudar, porque eu percebo que muitas coisas eu já estou deixando para trás, né? Muita coisa, falo, nossa, eu pensei que aquilo não era nada. E como eu prejudiquei alguém, como você está falando, um simples pensamento prejudica, né? A gente acha que o erro é um errão grandão, é alguém chegar a matar o outro. E, de repente, um erro atormenta a nossa vida inteira. Eu mesmo. Eu fui atormentada há muitos anos por um simples fato, que para mim era simples. A minha filha mesmo, ela usava óculos, e quando ela era pequenininha, tinha 8 anos, era 0, nem lembro mais. Aí eu falei, não usa esse óculos não, isso é bobagem, você é muito pequena. E de repente, quando ela atingiu os 15 anos, foi para 4 graus. Assim. Até o ano passado eu me condenei. Falei, meu Deus, o que que eu fiz? Aí um oftalmologista chegou para mim, contei para ele falou, calma, calma, não foi isso aqui, pô. Mas eu impedi ela de cortar o mal pela raiz da visão, né? Então, é isso que eu falo, um erro, de certa, o oftalmologista, eu acho que ele me acalmou, mas ainda eu tenho para mim que o erro foi meu. Então, foi um erro gravíssimo. Hoje ela só tira o óculos para dormir, só, entendeu? Então, quer dizer, são coisas que a gente não toma, por causa dos outros. Fulano não usa, você também não vai usar, não. Por causa de uma mulher que falou para mim, um óculos 0,50 é besteira. Aí eu pus aquilo na minha cabeça e prejudiquei minha filha.
Entendeu? Então, realmente, às vezes a gente é punido por coisas e nunca vai saber o que foi. Mas se você fizer uma análise da sua vida, a gente sabe sim, tudo onde errou. É isso que eu queria até um desabafo. Exatamente. A gente, às vezes, né, que a gente é tão orgulhoso, egoísta, que a gente se prende no que a gente está passando, na dor naquele momento. E aí fica assim, por quê? Por quê? Mas é o que ela falou, é certinho. Se você fizer uma análise mais aprofundada dos seus atos, dos seus comportamentos, você vai achar a resposta. Você vai achar onde você errou para estar ali naquele ponto. Porque tudo é colheita. É colheita. Estamos colhendo aquilo que precisamos colher para aprender. Aquilo que plantamos, estamos colhendo para nos fazer aprender, entender, discernir, né? É a questão do erro e acerto na qual a gente vai. Eu vou aqui, aí eu não sei se está certo ou errado, eu vou por esse caminho, mas pode ser que esse caminho me traga uma consequência. E aquela consequência eu vou entender, esse caminho é legal. Aí eu vou para outro caminho. E assim a gente vai aprendendo pela experimentação, vai experimentando, vai sentindo dor e vai aprendendo. Então a dor é uma professora. A dor é uma professora. Ela nos ajuda a discernir e aprender. Porque a gente ainda precisa dela para aprender. Como eu disse, até a gente chegar num ponto em que a gente vai ir errando menos, até chegar num ponto que a gente vai deixar de errar. Quando a gente parar de errar, a gente não vai precisar mais da dor para aprender. A gente vai aprender pelo amor. Aí a dor não vai ser necessária mais. Provavelmente, nesse ponto da nossa evolução, nós não estaremos aqui. Ou esse planeta já estará num outro grau de evolução. Provavelmente. Laura, você levantou a mão? Você quer falar? Opa. É que eu lembrei o exemplo do Paulo, né? O apóstolo Paulo. Ele perseguia Jesus, ele foi terrível na função dele antes dele conhecer os ensinamentos de Jesus. E na hora que ele conheceu o caminho do amor, ele mudou. E a gente tem que buscar esse caminho também. A gente tem o exemplo, Jesus deixou um vasto exemplo para nós no evangelho dele, né? E a gente tem que buscar mudar a nossa vida, direcionar para o amor e para o perdão. E buscar a felicidade, né? A gente busca, o que é felicidade? Felicidade é aquele momento que você quer mais, você não quer que acabe. É uma coisa que você quer que fique eternizada, né? Tipo essa aula que eu tenho com vocês aqui na quarta, eu amo. É um momento que me deixa feliz, entendeu? É aí que a gente tem que aproveitar e virar a chave, né? Deixar o pensamento negativo de lado e buscar o amor que foi exemplificado para nós no Evangelho. Muito bem, isso mesmo. E esse exemplo de Paulo que ele falou é o exemplo da misericórdia divina infinita. Ele era um cara que perseguia Jesus. Quantos erros! A partir do momento que ele virou a chave, ele foi auxiliado, ele foi abençoado. Claro que ele teve consequências depois, claro, tudo tem a sua consequência. Mas percebe como ele se transformou. E ele entrou num contato com Jesus absurdo, né? Descobrindo o caminho do amor. Provando para nós que qualquer pessoa, por mais vil, por mais terrível que a pessoa seja, ela vai ter a sua oportunidade de crescer. Deus vai dar oportunidade para ela. Ele vai arcar com as consequências dos atos. Só que essa consequência, essa punição, ela vai vir conforme ele suportar. Em suaves prestações, como a gente fala hoje em dia.
E ali, Deus vai dando a cada dia e a cada reencarnação mais oportunidades para crescer. Olha a bondade divina. Por isso que Deus jamais nos castiga. Ele nos dá oportunidades. Sempre. Sempre. Então, continuando a leitura aqui, nós vamos para o segundo parágrafo, o último parágrafo do item 5, do capítulo 5 do Evangelho, fechando essa parte que fala das causas atuais das aflições, ou seja, as causas que nos fazem sofrer, que são causadas aqui nesta reencarnação atual, tá? A gente está falando disso. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se o início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? A gente tem mania de fazer isso, né? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. É o que eu estava falando aqui. Boa noite, Alexandra, seja bem-vinda. Como eu estava falando aqui, a gente está buscando aprender para a gente errar menos. A gente erra todos os dias, toda hora. Então, conforme a gente vai aprendendo, estudando, buscando o Evangelho, buscando Jesus, a gente vai deixando de errar. A gente vai aprendendo a errar menos. E aí, quando a gente fica muito tempo cometendo os mesmos erros, né? Porque a gente é teimoso. Por teimosia, a gente fica parado no tempo e não desenvolve. E continua cometendo, e às vezes cometendo os mesmos erros. E aí acontece muito da gente passar uma vida inteira errando. E quando você está fim da vida, talvez ali já doente, no estado terminal, nos últimos dias é que você vai pôr a mão na consciência e falar: meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Quem nunca se arrependeu? Quem nunca arrependeu de algo que cometeu recentemente ou há algum tempo? A própria Suzana estava dando um exemplo aqui que ela falou, fez com a filha dela, né? A questão do óculos e tal. Quantas vezes a gente já se arrependeu nessa vida? E quantas pessoas você já ouviu falar que já estão ali na reta final, né? Na reta dos boxes, para desencarnar e fala que se arrepende de muita coisa que fez. Ah, mas agora não dá mais tempo. Quantas mensagens, quantas vezes a gente ouve falar assim: aproveite o tempo, enquanto ainda há tempo. Aproveite a sua vida, faça agora o que você precisa fazer, enquanto você tem tempo. Perdoe agora, enquanto ainda há tempo. E a gente, por causa do orgulho, da nossa vaidade, que é muito grande, a gente tem uma dificuldade gigantesca de perdoar. É muito difícil perdoar. É difícil demais perdoar. E a gente vai arrastando essas correntes da mágoa, do remorso, né, que a gente vai levando para frente. E muitos levam até no final da vida. E só enxergam o erro quando estão prestes a deixar a vida. Aquele famoso ditado: a gente só dá valor quando perde. E aí vem aquela sensação: meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fui fazer isso? Por que eu agi dessa forma?
Por que que eu fui tão rigoroso, ríspido, enfim, por que que eu agi dessa forma, principalmente com as pessoas que a gente ama? Por que que eu não perdoei antes? Eu faço um convite para você. Vai no hospital, vamos fazer um dia, na ala dos doentes terminais. Vamos bater um papo com essas pessoas. Pare para ouvir as pessoas que estão com doenças terminais, assim, desenganadas já, nos últimos dias. Pergunte para elas o que elas desejam. Eu tenho certeza que em 99,9% dos casos as pessoas vão pedir, elas não vão pedir, não vão preocupar com dinheiro, não vão pedir casa, não vão preocupar com o carro novo que está lá na garagem. 99% dos casos, elas vão falar que se arrependem de não ter perdoado, que queria muito chamar fulano e ciclano para pedir perdão, que deveria ter amado mais e curtido mais as pessoas que amam. É isso que você vai ouvir no corredor das pessoas que estão em estágios terminais na sua reencarnação. Vocês acham que eu estou certo ou estou errado? Não é? Elas não vão preocupar com as coisas fúteis. Nessa hora, é a hora que a consciência começa a cobrar. É a hora que vem a lucidez de verdade. Para nós. Para que eu fui brigar por causa daquele jarro de barro que era da minha bisavó com a minha irmã? Por que eu fui brigar por causa daquele móvel que a minha mãe deixou para mim? E fiquei 10 anos sem conversar com meu irmão porque ele não deixou eu ficar com aquele móvel. É isso que vai vir, o arrependimento da falta de perdão, da falta de amor, do eu te amo que a pessoa às vezes não disse para as pessoas que eram importantes para ela. Porque nesse momento vem a consciência cobra, vem a lucidez da alma, sabe? A lucidez da alma nessa hora aparece. E aí fala, agora não dá mais tempo. Agora eu perdi minha oportunidade. E isso é triste, porque aí, junto com esse pensamento, vem uma culpa. E a culpa é cruel. A culpa, ela massacra, ela é cruel. Ela nos joga, é mesmo, sabe, Hulk esmaga. Ela te põe no chão e te esmaga, pisoteia e esfrega. Então, a gente tem que nos livrar da culpa. E a única forma da gente se livrar da culpa é através do perdão. Começando pelo auto perdão. Perdoando a nós mesmos. Tá, eu errei. Não vai dar para voltar no passado. Não vai dar para voltar no tempo e desfazer o que eu fiz ou fazer diferente. O único poder que eu tenho é de fazer algo no agora. Arrastar a culpa pelo que eu fiz só vai me trazer mais dor e sofrimento. Então, o primeiro passo é o auto-perdão. Entender que eu errei. Porque enxergar o erro é o primeiro passo para corrigir o erro. Enxergando, entendendo, eu errei, você dali para frente pode fazer algo. Ah, mas eu estou para morrer, o que eu posso fazer? O seu corpo vai morrer, mas o seu espírito é eterno. E com certeza Deus vai te dar uma nova oportunidade para você se redimir. Se não for nesta, será numa nova oportunidade. Pode falar. Como a gente já aprendeu aqui nesse próprio capítulo aí, a gente falou na semana passada, que Deus ele não castiga ninguém. As punições são nós mesmos que estamos sendo punidos por erros cometidos por nós. Isso. Nesse exemplo que você deu aí, quando 99,9% no final da vida, quando está acamado, sabe que já vai, como se diz, de comprar o Coringa para bater com as 10, você chegou nesse ponto aí,
ele vai desencarnar. Só esse arrependimento dele no final da vida vai contar alguma coisa para a nova reencarnação dele? Ou de nada adiantou, porque só lembrou no final e não teve a lucidez de se desculpar ainda em vida, em pedir perdão, em dizer eu te amo para quem deveria ter dito? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Essa é a principal questão do sofrimento humano. Se a pessoa traz um arrependimento verdadeiro, não que só o arrependimento vai resolver a coisa, não. Não. Mas o fato dela arrepender-se sinceramente já tira ela do estágio de ficar ali se massacrando, se culpando, se prejudicando. Já tira ela daquela sintonia do sofrimento terrível. Só o fato dela ter um arrependimento sincero já abre oportunidade para ela receber a ajuda do alto. E ali, ao invés dela, por exemplo, uma suposição aqui, só para a gente entender o raciocínio, tá? Vamos supor que a pessoa errou a vida inteira, desencarna. Se ela ainda não atentou para os erros, e ela fica presa naquelas coisas, no remorso, na mágoa, no ódio, a chance dela ir para as zonas umbralinas, sofrer muito, é muito grande. Agora, ela, antes de desencarnar, ela já arrependeu, já viu que errou, ela já mudou a sua sintonia, mudou a sua vibração. Isso permite que, ao desencarnar, ela seja socorrida. Por exemplo, ao invés de ir para uma zona umbralina, para um estágio muito, muito difícil após o desencarne, ela já recebe uma oportunidade de receber ajuda, de auxílio, de receber tratamento, acolhimento no plano espiritual. Claro que ela vai ter que reparar os erros. Mas percebe, o arrependimento já evita mais sofrimentos. Entendeu? O arrependimento já é o primeiro passo, já é a primeira porta que você abre para se livrar dos sofrimentos, da colheita tão negativa que você vai ter diante daquilo que você fez de errado. Por quê? Porque o arrependimento te abre os olhos para enxergar o erro. E qual que é o primeiro passo para você corrigir, para resolver um problema? Qualquer problema que você tem na sua vida. Qual que é o primeiro passo para resolver um problema? Aceitar que você está com problema. Enxergá-lo. Caralho, O primeiro passo é você ver que tem um problema. Porque se você não está vendo o problema, se você nem sabe que ele existe, como é que você vai corrigir? Então, o primeiro passo é enxergar. Quando vem esse arrependimento sincero, você está abrindo os olhos para enxergar onde você errou. Então, quer dizer, você já está mudando o rumo do seu caminho. Aquele caminho só de erro, você já está querendo virar a cabeça, pelo menos, para olhar para um outro caminho. Entendendo que errou, se arrependendo. E aí Deus vai te dar a oportunidade para você virar e entrar num outro caminho. Percebe? Então, o arrependimento ele é importante. Inclusive, é esse o motivo que faz, na maioria das vezes, né, aqueles que estão em sofrimento muito profundo nas zonas umbralinas serem resgatados. É o arrependimento sincero. Se a pessoa tem um arrependimento sincero, ela abre o caminho para receber ajuda e ser resgatada daquele local, daquele momento de sofrimento ali. Entende? Diga, Suzana. Então, eu vou fazer uma pergunta, mas se caso essa pergunta sair da pauta, você fala, Suzana, saiu da pauta, né? Eu queria perguntar para você assim, uma pessoa, quando ela tem, assim, a gente está nesse assunto de muito problema, chega no fim da vida, ela chega e consegue pedir perdão. E uma pessoa, que é aquela pessoa ruinzinha, aquela pessoa que deu um trabalho medonho, a criatura ainda morre de infarto, não dá tempo de nada. Vai direto para a umbralina aí, você acabou de falar. Deu para entender? Deixa eu ver se eu entendi. Você perguntou assim,
Tá, se a pessoa se arrepende, beleza. Se ela não arrepender, é isso, né? É porque Se morreu ela tá de ali- infarto. Morreu de infarto, não dá tempo de nada, né? Papum, né? Deu infarto, papum, né? Veio aquela morte súbita, né? Morte É. súbita. Então, se ela ainda estiver conectada com a arrogância, a raiva, a mágoa, né? O orgulho, se ela ainda tiver isso no coração, mesmo tendo desencarnado, ela continua alimentando, porque geralmente a pessoa que não se arrepende, o orgulho é muito forte, né? A arrogância, a vaidade, né? Se ela ainda continua alimentando esse tipo de sentimentos, de comportamentos na vida dela, com certeza ela vai estar sintonizando com locais de baixa frequência. E com certeza ela vai continuar sofrendo. Ela vai continuar sofrendo. Eu fico Então, pensando, eu fico pensando na minha mãe, que a minha mãe era uma mulher muito dura. Tinha muito ódio, minha mãe. Minha mãe carregava muito ódio porque ela teve uma vida muito sofrida. E eu fui criada vendo aquele ódio todo, vendo aquela mágoa. Ela era muito ruim, a minha mãe. Era ruim mesmo. Não é porque era minha mãe que morreu que eu vou falar o contrário. Eu sou uma pessoa muito justa. Então, eu não gostava das atitudes dela, do jeito que ela era, e eu queria ser uma pessoa melhor. E graças a Deus eu consegui não carregar essa mágoa, esse ódio. E ela teve uma morte muito feia, inclusive comigo, que fui eu que cuidei dela. E aí eu lembro que na época que ela morreu, eu falava com Deus que eu queria muito saber onde ela estava. E eu cheguei a sonhar com a minha mãe naquele barro de lama, assim, aqueles morros de lama. Ela arranhava, assim, sabe, assim, para sair daquele emaranhado de lama. Eu sonhei 2 vezes com ela, mas nunca comentei porque como eu sempre fui do lado espírita e minha família é muito nera, então ficava para mim. Mas eu lembro disso, mas eu peço a Deus que ela já tenha saído de lá. Minha mãe morreu em 2008. Todos os dias eu falo, meu Deus, que ela queria sair, ela queria tirar, ela queria sair daquela lama, é lama mesmo, sabe? E com aquele olho que nem a gente vê nos filmes, sofrido. Ela foi muito ruinzinha, assim, tadinha, mas é aquilo, né? Eu nunca julgo, porque é um passado, né? Se é aquilo que foi criado, né? então, se ela ainda alimenta esse ódio que você falou que ela tinha no coração, com certeza ela ainda está sofrendo, né? É a consequência do que ela planta, né? Ela está plantando ódio, ela não vai colher amor, ela vai colher ódio. Então, assim, a partir do momento que a pessoa arrepende, ali começa a mudança. Se ela já se arrependeu, mesmo depois de desencarnada, ela já recebeu ajuda, com certeza. Lembrando que também tem uma outra coisa. Porque, gente, não dá para a gente falar assim, é A ou B. A nossa vida, o universo, ele é muito complexo. Existem muitas variáveis, tá? Aqui a gente está falando em chances, probabilidades, tá? Inclusive, até a gente comentou na semana passada, né? Por exemplo, um plano reencarnatório, quando você faz um plano para vir, para reencarnar, você faz ali uma chance, uma teia de probabilidades. Aqui, para desencarnar, a mesma coisa, tá? Você vai colher o que você planta, fato. Mas como você vai colher? Quando você vai colher? São probabilidades. Então, a chance da pessoa que cometeu muitos erros, que alimenta ódio, que leva mágoa no coração, sofrer é muito grande. Agora, onde? Como ela está sofrendo? Aí não dá para falar exatamente. A probabilidade de ela estar num lugar de sofrimento é grande. Mas a gente não pode falar aqui 100% de certeza. Pode ser que sim. Agora, fato. Uma vez que a pessoa se arrepende, independente de quando, se é antes ou se é depois de desencarnar, o fato daquela alma se arrepender com sinceridade, lembra, não dá para mentir para Deus, nem para nossa própria consciência. Se aquilo for sincero, o arrependimento for sincero, ali você está abrindo uma chance para você mesmo
de sair daquela zona de sofrimento, independente de onde seja essa zona de sofrimento, tá? Às vezes o espírito pode estar aqui, na casa dela ali, obsediando os seus familiares, por causa do ódio, da raiva, ou do apego que ela tem nas coisas. Não estou falando que é sua mãe não, tá, Suzana? Estou dando exemplos. Então, ela pode estar ou no umbral, lá nas zonas umbralinas, nesse barro, ou pode estar no vale, um dos vales que tem, nas zonas, são vários vales que tem de sofrimento, né? No umbral. Pode estar aqui, vagando aqui entre nós encarnados, desesperado, querendo que alguém ouça ela, ou, enfim. A consequência do apego, do ódio, da mágoa, existem vários caminhos, mas todos vão trazer algum tipo de sofrimento. A hora que a pessoa arrepende, ela está abrindo o horizonte para novos caminhos, para receber ajuda, para sair daquele sofrimento. É o primeiro passo, tá? Então, assim, a condição de um resgate de um espírito que está sofrendo é o arrependimento sincero. A pessoa pode até estar lá no barro, vamos pegar esse exemplo, está lá na lama, desesperada para sair, mas ela está querendo sair, mas dentro dela está ali o ódio, que raiva de estar aqui, eu não mereço, com revolta, ela vai continuar ali. É uma areia movediça, o ódio, a raiva, o rancor, vai fazer ela só afundar mais. Mas a hora que ela tira isso do coração, e arrepende sinceramente, eu não quero isso para mim, eu errei, eu quero uma nova oportunidade, e aquilo for lá da essência dela, na alma dela, aí ela começa a subir. Ela começa a ter oportunidade de receber ajuda, certo? Então, arrependimento é o primeiro passo. Diga, Selma, você levantou a mão? Oi, Wellington, boa noite. Boa noite. A gente tem como exemplo aquela novela Viagem. O Alexandre, que ele morreu, né? Revoltou muito contra os próprios familiares dele, né? E ficava ali no lar, né? Obsediando, né? Atraindo coisas ruins, porque a pessoa que está obsediada e volta para o próprio lar, o que ele vai trazer? Más energias negativas, né? E muitas das vezes reflete muito dentro de casa, as pessoas que estão ali naquele lar. E o que ajudou ele? Igualzinho ela falou aí, que toda noite ela faz a oração para ela. Isso é muito válido, porque na própria novela a gente tem como exemplo, porque uma vez a gente estudou isso lá no Chico, eu lembro direitinho, na própria novela a gente tem como exemplo de que a oração é o bem mais precioso que a gente tem. E principalmente quando vem de um ente querido que já partiu. Porque na novela, nessa novela que eu estou citando, a irmã dele, a Diná, é que começou a fazer as orações, começou a ajudar ele para que ele se arrependesse e saísse lá do umbral onde ele estava, que era, entre aspas, no lamaçal que ele se estava. E depois ela desencarnou e continuou ajudando ele. Então, a oração é muito importante, que ela continue fazendo essas orações para ajudar também a mãe dela e que a mãe dela tenha o arrependimento, né, para poder conseguir a luz, né? Exatamente, Selma. Você falou uma coisa que eu ia falar antes e estava falando das probabilidades. Isso é verdade mesmo. Além do arrependimento, a oração. A oração das pessoas próximas, dos familiares ali, a oração, quando ela é sincera, ela ajuda muito. Ela é uma ferramenta poderosa para poder ajudar a pessoa a despertar para esse arrependimento, sabe? Eu não falei que, logo no início, que o nosso pensamento é energia? Imagine se você, quando está com raiva de alguém, pensa em alguém, você está mandando uma energia negativa que pode realmente prejudicar essa pessoa. Agora imagine do outro lado, quando você está emanando um pensamento de oração, de desejo do bem, de desejo que a pessoa melhora, vocês não têm noção do poder da oração. Nos livros de André Luiz conta que são assim, quando uma oração sincera é feita, é como se fossem rajadas de luz, jatos de luz que são direcionados para a pessoa na qual é o objeto daquela oração.
Então, independente de onde essa pessoa esteja, se ela está encarnada, desencarnada, em qualquer lugar que ela esteja, no universo, quando alguém ora por ela com uma oração sincera, é como se fosse uma medicação. Ela estivesse recebendo medicamento que vai aliviar seu sofrimento. Às vezes a pessoa está passando por uma coisa ali que ela ainda não se arrependeu totalmente para se livrar daquilo. Ela ainda precisa continuar passando, até ela aprender que ela precisa fazer algo, para ela arrepender, para ela mudar, para ela sair. Só que a oração acelera esse processo, percebe? Só a oração não vai adiantar, mas vai ajudar. Isso. A oração, Ela precisa. se a pessoa não tiver o merecimento de receber a cura, de qualquer estágio que ela esteja, se ela ainda não tiver o merecimento, a oração vai acelerar o processo. Agora, se a pessoa já tiver um pouco de merecimento, com a oração, pum, ela é curada. Entende? Se uma pessoa reencarnou, vamos supor, minha mãe faleceu, passou 30 anos, acho que tem alguém na frente ali, passaram 30 anos, e aí, vamos supor, ela reencarnou, eu estou rezando para ela, mas ela já reencarnou, já é outra pessoa, ela recebe da mesma forma. Recebe da mesma forma. Mesmo não sendo mais dessa outra vida da minha mãe, ela continua recebendo aquela injeção. Recebe. Como se fosse um remédio para ela, para ela poder melhorar cada vez mais. Independente de onde ela esteja. Por quê? O pensamento, gente, viaja no universo. Como assim pensamento viaja no universo? Eu vou falar rapidamente aqui, tecnicamente, como funciona. Existe uma coisa chamada fluido universal, tá? O fluido universal é o que liga o espírito à matéria, é o que faz as coisas acontecerem materialmente. Esse fluido universal, o nome fala universal, ele está no universo todo. Ele é quem conduza o pensamento. Como assim? Imagina o som. Para o som propagar aqui na Terra, né, quando eu estou falando, vocês estão me ouvindo? Qual é o veículo? Quem que leva o som da minha voz até o seu ouvido? Vocês sabem? O ar, exatamente. O ar, ele é o veículo do som, certo? Aqui na Terra. O fluido universal, ele é o veículo do pensamento. É ele que leva. Então, se a sua mãe estiver no outro planeta, em qualquer sistema, em qualquer lugar do universo, se a sua oração for sincera, esse pensamento da sua oração vai ser conduzido até ela, onde ela estiver, no universo. E se ela estiver numa outra reencarnação, ela está aqui na Terra. Então ela vai receber. Ela vai receber, mas não está sabendo. Sim, ela não vai estar sabendo conscientemente. Mas a alma dela vai receber aquela energia boa. Gente, já aconteceu com vocês, por exemplo, você está fazendo o seu dia, trabalhando, fazendo algo. Do nada vem uma sensação boa, assim. De repente você, nossa, coisa boa, sensação boa que me deu agora. Ou o contrário, te dá deu um aperto agora no peito. O que vocês acham que isso acontece com a gente? São as energias que a gente capta, certo? Às vezes, do nada, você está bem, você está fazendo algo até que gosta, de repente dá um aperto, dá uma sensação desagradável, é alguma energia que você captou, que não te fez bem. Ou o contrário, às vezes você está doente, você está lá, você está na sua casa, às vezes debaixo de cobertor, na cama lá, as dores, né? De repente se dá uma melhorada de uma vez, assim. Você nem tomou o remédio ainda, se dá uma melhorada, você aliviou. É uma energia que você está captando de alguém que pensou para você, que está pensando, querendo o seu bem, ou fez uma oração, ou simplesmente está pensando, nossa, tomara que a pessoa melhore. Isso já é uma oração, entendeu? O fato da pessoa pensar, querer o seu bem, já é um tipo de oração. Você recebe. Se você estiver na mesma sintonia, na mesma frequência que aquela pessoa, você capta. Entendeu? Então, o pensamento viaja no universo inteiro. Independente de onde a pessoa esteja, em que situação ela se encontre, pode estar encarnada, desencarnada, reencarnada, ela vai receber. Tá?
Se for do merecimento da pessoa receber a cura ali naquele momento, ela também vai ser curada. Se não, ela vai ser aliviada, auxiliada. Entendeu? E a melhora dela vai ser acelerada com a sua oração. Então, assim, a oração é muito poderosa. Assim. Se você quer dar um presente para alguém, de verdade, não tem presente melhor do que a oração. Oração sincera, eu tô falando. Aquela que vem lá do fundo do seu coração, assim, que você pensa na pessoa, você deseja ardentemente que ela fique bem, você deseja do fundo do coração que ela esteja melhor, sem querer nada em troca. É muito poderoso. A oração é muito poderosa. Muito mesmo, tá? Isso significa que essa pessoa que chega no estágio final da vida dela, na qual ela vem esse arrependimento e ela acha que acabou o tempo, não acabou ainda. Acabou para aquele ciclo, vamos dizer assim. Aquele ciclo reencarnatório está acabando. Mas Deus vai dar oportunidade para ela. Vai chegar um momento que ela vai ter uma oportunidade de corrigir suas faltas, de resgatar os erros. Por exemplo, convivi com meu irmão de sangue, e eu nunca dei certo com ele. Briguei com ele a vida inteira, aí estou na hora de desencarnar, putz, por que eu briguei com meu irmão? Por que eu vou fazer? Por que eu não pedi perdão para ele? Agora não dá mais tempo. Aí eu desencarno. Com certeza, de lá, eu vou pedir uma oportunidade para ter uma nova experiência com ele. Vou pedir para vir, para reencarnar, para conviver com ele, nem que seja como amigo, para eu ajudá-lo de alguma forma. Ou eu posso pedir uma oportunidade de vir ajudar ele como se fosse um anjo guardião. Ele ainda está encarnado aqui, e eu venho como espírito, se eu tiver condições para isso, tá? E ali eu começo a acompanhar ele e levar pensamentos, intuições para ele fazer coisas para ajudá-lo. Enfim, Deus vai dar um jeito de me dar uma oportunidade de eu resgatar as faltas que eu cometi contra ele. E aí, se você pensar assim, nossa, lembra quando a gente falou aqui no começo, assim, que às vezes um pensamento seu pode ser um crime? Por que você acha que você convive com tantas pessoas na sua vida? Quantas pessoas você acha que você já conheceu até hoje? Dá para fazer essa conta? Mesmo que você seja uma pessoa mais, assim, reservada, que não é muito de conviver com muita gente, você estudou. Quantos amigos você teve na escola? Num curso que você fez? Familiares? Imagina quantas pessoas você já conheceu na sua vida, na sua atual encarnação. Ó, dá para falar que é mais de 200. Fácil, não dá? Cada uma delas passou na sua vida por um motivo. Nenhuma delas foi à toa, foi por acaso. Até aquela pessoa que às vezes você cruzou com ela na fila do banco e trocou meia dúzia de palavras e nunca mais viu, tem um motivo dela ter cruzado com você naquele momento e conversado com você. Nada é por acaso. Por isso, quando um pensamento que você tem mal de alguém, é ali uma dívida que você causa para você mesmo. E nem que seja para esbarrar com a pessoa, para falar algo, às vezes rotineiro, que às vezes vai trazer um pouquinho de alegria para ela no dia dela, que ela nunca mais vai te ver, é uma forma de se resgatar. Por isso que a gente falou na semana passada, que quando você está preparando para reencarnar, que você faz o seu plano reencarnatório, não é que você vai seguir uma linha só. É uma teia, não é uma teia de aranha. Uma teia de probabilidades. Ali tem tanta gente que você tem que corrigir suas faltas, que aí você vai pegando os mais próximos, aí vai pondo ali na teia. Aí, quando você reencarnar, vai ser assim, ó. Se eu for para o lado de cá, eu vou encontrar com essa e essa pessoa. Se eu for para o lado de cá, eu vou encontrar com outras pessoas. Mas dentro da minha teia, que eu preciso encontrar com elas. Nada é por acaso. Cada pessoa que passa, seja por um instante na sua vida, tem um porquê dela estar cruzando o seu caminho.
Não é à toa. Ninguém passa no seu caminho. Nós não estamos aqui juntos agora, essa noite, estudando o Evangelho juntos à toa. Algo nós temos para compartilhar uns com os outros. Resgatar ou ajudar, enfim. Nada é por acaso. E aí, pensando nisso, pensa uma pessoa que tem uma rede de pessoas que ela precisa conviver. Agora pensa em todo mundo na Terra. Tamanho da rede. É um emaranhado. Um emaranhado gigantesco, infinito de possibilidades que só Deus para conseguir entender essa complexidade toda. Percebe a grandeza de Deus? Cada um está onde precisa estar. Cada um. E encarnados, nós temos um censo aí de 8 bilhões de pessoas. Encarnados. E até onde eu fiquei sabendo, que André Luiz nos trouxe, é 4 para 1. 4 espíritos desencarnados para 1 encarnado. Então, a gente pode dizer, a bondade e a misericórdia do Pai é tão grande que no final da vida, estado terminal, igual você estava falando, a pessoa tem a chance de poder pensar, resgatar, botar na sua consciência para poder recuperar um pouco, para não ir tão pesado Isso. do outro lado. Né? Olha para você ver a grandeza de Deus. Ele é muito grande. Ele é uma inteligência que está muito, muito além do que a gente pode imaginar. Olha esse emaranhado de conexões entre pessoas que existe. E aí tem os que são mais próximos, tem os que são mais distantes. E aí vai. Olha quanta complexidade. E a gente está exatamente onde a gente deveria estar. Na verdade, deve ser olhado como oportunidade, né? Exato. Exatamente. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Porque quem está sofrendo, quem está passando por alguma dor, algum problema, é uma oportunidade que ela está tendo de resolver. É o remédio amargo que ela está tomando para se curar. Então, e a pessoa que está do lado é a oportunidade dela ajudar. Isso. Isso. E é uma troca. Uma troca contínua. Não só a pessoa que está do lado, a própria pessoa. Percebe, ó? Eu estou passando por um momento de dor, de sofrimento. Vamos pegar... Eu posso pegar a sua mãe, Suzana, como exemplo aqui? Nessa ideia aqui? Pode ficar à vontade. Beleza. Vamos pegar a mãe dela, que ela falou que alimenta muito ódio. Né? Alimentava muito ódio. Enquanto ela estava sofrendo, por que ela alimentava o ódio? Porque ela não conseguia aceitar tudo que ela passou. Só que o que ela passou estava programado por ela para resgatar as coisas que ela precisava resgatar. A não aceitação que causa o ódio para ela mesma traz mais sofrimento para ela mesma. Tanto é que as doenças que ela teve foi devido ao ódio, né? Já foi confirmado que ódio causa diabetes, não sei o que tem causa isso. Então, a minha mãe, ela se autodestruiu pela que ela tinha uma raiva muito grande, ódio. Minha mãe foi difícil. Exatamente. Quando eu aceito, aqui eu estou falando aceitar, não no sentido de conformação, tá? De, tem que ser assim. Porque todos os desafios, todos os problemas existem para a gente resolver ele, não é para a gente ficar passando por ele eternamente. A aceitação que eu estou falando é isso, de aceitar que eu estou passando por aquilo para o meu bem, por algum motivo. E eu tenho que aprender algo com aquela dor, certo? Isso é aceitar. Então, quando eu aceito a dor, sem ficar culpando o mundo, Deus e as outras pessoas, eu estou me dando uma oportunidade de crescer. Eu estou entendendo que aquela dor que eu estou passando é para o meu bem lá na frente. Mesma coisa quando você dá uma injeção numa criança. Você sabe que ela vai gritar, vai sofrer, mas você sabe que é para o bem dela. Deus age assim com a gente. Vai deixar a gente colher aquela dor, a gente vai espernear, vai sofrer, ele sabe que vai. Só que lá na frente vai ser para o nosso bem. Toda dor tem um crescimento. Toda dor. Toda dor
Deus permite a gente passar ela para a gente aprender algo. Ou seja, cada problema, cada dor, cada sofrimento que a gente passa é uma oportunidade disfarçada. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Por isso, quem está em sofrimento é um bem-aventurado. Ele pode não se sentir bem-aventurado naquele momento. Porque aquele momento está difícil, está doendo. É ruim mesmo. Só que é o remédio amargo. Que daqui a algum tempo vai te trazer algum benefício. Entende? Então, toda dor, todo desafio, todo problema é uma oportunidade disfarçada. Diga, Gabriela. Você levantou a mão? Wellington, eu estava aqui conversando com meu namorado, acho que você está escutando o que eu estou falando, viu? Eu acabei de perguntar para ele, porque ele fica assim, Gabriela, mas está tudo dando errado, está tudo ruim, olha o tanto de coisa que está acontecendo, você é positiva demais. Mas graças a Deus, a minha mãe sempre colocou isso na minha cabeça, do caminho do amor e da dor. Eu já fui muito pelo da dor, eu tenho 29 anos e eu já vivi muita coisa. Então, assim, não é que a gente fala assim, tá, o problema, eu não tô nem aí pro problema. E não é, porque chega uma época que a gente vê o problema e a gente não dá tanta atenção, assim, pro problema. A gente tenta pegar as coisas boas dali, né? Igual hoje aconteceu um fato e aí depois você veio e falou, né? Porque aconteceu uma coisa que uma pessoa fez de ruim pra gente. E na mesma hora eu lembrei de Chico. Eu falei assim, olha, né? O Chico deixou muitos ensinamentos aí para a gente e não tem, né, necessidade. Eu falei, hoje à noite eu vou fazer uma oração para ele, para essa pessoa, né? E é o que a gente pode fazer, não é? E eu acho que essa é uma grande lição. A gente tem um problema, a gente pode enfrentar o problema, só que a gente pode escolher da melhor maneira que a gente vai enfrentar o problema. A gente pode aprender com o problema, né? Exatamente. Exatamente. Quando você está diante de um problema, você tem dois caminhos. O bem sofrer ou o mal sofrer. Ou você enxerga o problema, sofre com o problema e se afunda no problema, deixando ele maior que você, aí você sofre muito, que é o mal sofrer. Ou você olha para o problema e já busca a solução, igual ela falou. Já pensa assim, o que eu posso fazer para solucionar isso? Esse é o bem sofrer. Você aceita o problema? Tá aqui. Eu tenho que resolver. Ficar chorando, dando birra, chilique, culpando os outros, não vai resolver. Eu tenho que aumentar o meu olhar para olhar além do problema, buscando onde está a solução. Esse é o bem sofrer. É você, quando você faz isso, buscando a solução, você fica maior que o problema. Aí ele deixa de ser tão importante assim. Tudo é questão de foco. Tudo aquilo que você foca, tudo que a sua mente foca, cresce. Tudo aquilo que você concentra, aumenta. Né? A gente fez uma brincadeira aqui, acho que foi semana passada. Falei, presta atenção no barulho do projetor. Se você prestar atenção, parece que o barulho aumenta. Né? Mas quando você para de prestar atenção no barulho, você nem ouve. Assim é um problema. Tá? Você vê o problema, tá. Ficar dando chilique, ficar inconformado, não aceitar, alimentar raiva, o que vai acontecer? Eu vou ter um infarto. Ele vai ficar maior que eu. E ele pode me vencer nesse ponto. Como que eu venço ele? Buscar a solução. Ou buscar alguém que me ajude a achar a solução. Aí eu vou sair dele. É a única forma. O mal sofrer ou o bem sofrer. A dor, ela é santa. Santa. Santa no sentido de que ela nos purifica. Nos purifica e nos faz enxergar com a alma. Todas as vezes que a gente está com dor, a gente começa a enxergar a vida diferente. Sabe aquele negócio assim? A pessoa está naquele estado terminal, ou então está numa doença, está passando por muita dor, ela fala assim, agora eu vou mudar minha vida, eu não quero ver assim mais não. Por que ela pensa isso? Porque a dor está fazendo ela querer sair daquilo. Está fazendo ela querer sair daqueles comportamentos, daqueles maus hábitos que ela vem carregando há muito tempo.
E aí, você falou, Gabriela, que seu namorado falou assim, tá tudo dando errado. Quando tá tudo dando errado, é porque tá certo. Entendeu? Quando tá tudo dando errado, é porque tá dando certo. É porque o errado que tá vindo para você é para fazer você se superar. O errado tá vindo é para que você aprenda aquilo e supere aquilo. Porque toda dor vai te trazer um aprendizado. Isso. Gente, é na pressão que a gente cresce. E é só na dor que acha que vai procurar Deus também. É. E eu acho que é de propósito mesmo. É de propósito. Percebe que é só na pressão que a gente vai. É só na base do chute. O famoso chute na bunda que te joga para frente. Entende? A gente aprende assim, ainda. Quando a gente aprender a parar de errar, a gente não vai precisar disso para aprender. A gente vai aprender pelo amor. Aí não vai precisar desses empurrão que é um chute na bunda. A gente mesmo vai dar o passo, sem precisar que alguém nos empurre. Mas isso ainda vai um tempinho. Ainda vai um tempinho. Gente, a gente precisa encerrar agora. Muito bom, né? Muito bom aprender. E aprender por amor é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Procurar compreender essas coisas, entender o Evangelho. Olha a riqueza que o Evangelho traz para a nossa vida. De entender onde a gente está errando, o que a gente está fazendo. Porque toda aflição tem uma causa. É isso que está falando, as causas atuais das aflições. Toda aflição tem uma causa. E essa causa, quem é que causou? Nós mesmos. Tudo que tem seu, tem o eu. Vem de mim. A minha dor, eu plantei ela em algum momento atrás. Eu plantei essa dor que eu estou passando por ela hoje. Eu plantei. Então, eu que tenho que resolver. Culpar o outro não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque o problema está para mim, está no meu caminho para que eu resolva. Ninguém vai resolver para mim. Nem Deus vai resolver para mim, porque existe uma lei chamada livre-arbítrio. Ele não vai resolver para mim. Ele vai me dar oportunidades para resolver, mas resolver para mim, jamais. Porque só quando eu assumir a dor e eu buscar resolver, é que eu vou aprender. E aí eu vou seguir em frente, eu vou crescer. Deixa eu trazer ele aqui, nosso amigo de volta. Para a gente poder encerrar. Então, diante desse ensinamento de hoje, maravilhoso, né, que nos faz refletir muito sobre muita coisa na nossa vida, nos abre muita mente aí com relação a tudo que vem acontecendo no nosso dia a dia mesmo, dentro da nossa casa. Nos ajuda a compreender muita coisa. Convido você a trazer novamente pensamento em Jesus. E te convido também a trazer a gratidão. Vamos agradecer, dessa vez, por esse estudo que nos trouxe grandes aprendizados hoje. Esse momento de reflexão tão importante pode nos ajudar em diversos caminhos que nós podemos estar passando. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de aprendizado, agradecer aos benfeitores amigos responsáveis por esse estudo, espiritualidade maior responsável por esse estudo, pelas intuições que recebemos aqui, as inspirações que nos vieram aqui, para nos ajudar a entender melhor esse ensinamento do Evangelho de hoje. As intuições sejam para as respostas, principalmente as inspirações que vieram para as perguntas. Perguntas que nos fazem pensar e buscar as respostas. Então, agradeça do fundo do seu coração por esse momento maravilhoso que tivemos aqui essa noite. E através
desse sentimento sincero de gratidão, eu te convido a irradiar novamente aquela luz, aquela energia que a gente irradiou no início do nosso estudo. Irradie através da gratidão, irradie, iluminando a si mesmo e tudo à sua volta. E nesse processo de irradiação, nós vamos nos conectando mais profundamente uns aos outros, presencialmente, virtualmente e espiritualmente. Nos conectando aos nossos amigos da espiritualidade que também vieram para o estudo, e também aos mentores que aqui estão. E também a Jesus, porque Ele prometeu que onde estivesse um ou mais em seu nome, Ele estaria. E Ele está aqui, hoje, essa noite, junto conosco, nesse momento tão sublime. E nesse processo, nós vamos nos conectando uns aos outros, formando uma linda corrente de luz. E nessa corrente de luz maravilhosa, convido você a usar da sua vontade, direcionar o seu pensamento para elevar essa luz, essa corrente de luz coletiva ao alto, ao firmamento, e que essa corrente de luz possa alcançar os nossos protetores do nosso planeta Terra, o exército do Cristo, as irmãs de Maria e todos os grandes espíritos benevolentes que estão aqui nos auxiliando nessa nossa caminhada terrena. Que esses espíritos superiores possam receber essa corrente de luz vem dos nossos corações, potencializar essa corrente de luz e devolver para o planeta em forma de chuva de bênçãos, que vem para trazer alívio, amparo, consolação para cada um dos nossos irmãos em humanidade. Que essa chuva de bênçãos sejam gotas de esperança no coração de cada um dos nossos irmãos que sofrem, os doentes terminais, aqueles que passam por provações amargas e severas, aqueles que enfrentam o terror da guerra, aqueles que enfrentam a maior pandemia do nosso planeta hoje, que é a pandemia da depressão, as doenças da mente. Que essas gotas de luz sejam contínuas no coração de cada um desses. Em especial, nós pedimos para a nossa lista de oração, para esses nomes, que a espiritualidade possa visitá-los, levando a eles um pouquinho mais de auxílio, de alívio, de amparo. São eles: David de Paula, Reni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Vete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Renata Castanheira Mendes, Sônia Araújo Costa, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias Santos, Manuela Zambuja Oliveira Diniz, Vitor Antônio, Davi Suga, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Corrêa de Azevedo, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Cristiane Valente de Souza e sua família, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Waltercide Simão, Márcia Naves, Vitor Andreu Naves, Alisson Burger do Vale, Daerzo Campos, Maria Aparecida Campos, Rosimeire Lúcia Reis Silva, Márcia Fidalgo, Marta Maria Gonçalves, Marlos Ferreira Maia, Bernardo Monteiro de Souza, Rodrigo Júlio, os nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Carlos Alberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimundo de Costa, Aguinaldo Veríssimo dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Campos, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa,
Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Hércia Maria Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrico Tronco de Souza, Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças, Emanuela Fragoso, Jaime Reisen, Maria da Silva Cardoso, José Baltazar dos Reis, Josefina Estaciarini, Pedro Henrique Molina dos Santos e Márcio Ferreira Maia. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pelas doenças, sejam do corpo, sejam da alma. Ansai, nós vos suplicamos um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado meu Deus. Muito bem, pessoal. A gente encerra aqui, com muita gratidão, esse estudo de hoje. E agora, se vocês quiserem permanecer, quem quiser continuar, a gente vai fazer a leitura das psicografias, tá? Boa noite. Boa noite, Suzana. Jesus abençoe. Alexandre, você quer passar para nós? Pode ficar à vontade. Tá dando para ouvir bem? Tá sim. Sim. Boa noite a todos. Irmãos, quando ouvirmos as palavras de Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo, encontrarão pela frente um grande abismo. O abismo do egoísmo, da falta do perdão, do julgamento alheio, do julgamento alheio sem cuidado ao vosso irmão. Despertem-se para o amor verdadeiro, transformando em luz seus caminhos para o despertar da reforma íntima. Precisam deixar os julgamentos que tanto praticam ao outro e comecem a serem fraternos. Nenhuma religião será capaz de vos conduzir à felicidade sem que o amor verdadeiro nasça dentro de cada um. Nesta atualidade, alimentam mágoas, cismas, preconceitos, aqueles que fogem de vossos padrões ou entendimento. Precisam aprender a amar ao vosso semelhante, mesmo sendo o seu inimigo, sem nada esperar em troca. Façam o melhor para seu desafeto, orando, emanando boas vibrações, compreendendo, abnegando e criando simpatia. Assim, começarão a criar o sentimento de fraternidade, se sensibilizando pela dor do outro, em caso de carência material ou emocional. Porque sem isto, meus irmãos, nada mais fará sentido. Exercitem o amor ao próximo e sejam fraternos. Uma irmã da casa. O desenho é esse, Wellington. Lindo, Alexandra. Maravilhoso. Sim. Sabe quem que é?
Falou que era, eu acho que era uma freira. Lindo. E eu acho que essa mensagem é para a casa. Tá certo? Maravilhoso. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Bom, agora, pessoal. Hã? Karina, você tem mensagem também para nós? Boa. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu estou digitando aqui, porque a mensagem está dentro do desenho, e eu acho que mostrar aqui na câmera não vai aparecer. Mas é o seguinte, na quadrilha celeste. Ama o próximo como a ti mesmo, graça igual a gratidão na fogueira de São João. Onde estiverem 2 ou mais em meu nome, lá estarei, e aqui estou. No coração de cada fraterno, plantei no fundo uma linda flor. No trabalho amigo de união e caridade, trago as borboletas ao sagrado jardim de amor. Só isso. O lema Que da lindo. mensagem dela foi igual ao meu, amar ao próximo como a ti mesmo. E nós não conversamos entre nós. Não. Eu vou mandar a foto aqui com o texto para o seu WhatsApp, Wellington. Abre aí sua câmera, mostra para nós, para o pessoal do presencial ver aqui, ó. Será que dá para ver? Deixa eu ver. Peraí. Se você deitar seu celular, vai dar para ver melhor ainda. Como é que inverte essa câmera? Eu também, não na dúvida. Você vai clicar na tela, vai aparecer uma câmerazinha. Aí você clica nela que ela vai virar a tela. Não apareceu, não. Então põe na frente da tela aí, ó. Levanta o desenho. Aí. É um monte de bandeirinhas achando. Que legal, que massa. Aê! Muito legal, muito legal. Depois você manda lá também no grupo que a gente compartilha também. Tá joia. Um beijo. Beijo, gratidão, viu? Eu que agradeço. Guarda você ler. São 2 mensagens, tá? Aí você vai ter que ir passando aqui, ó, no mouse. Bom, tem uma mensagem aqui que a Cris recebeu. Eu vou explicar, gente. Eu estava lá, quietinha, porque eu vim hoje porque minha paciente lá do centro faltou. Do centro, ó, lá da onde eu faço estágio. Aí eu falei, bom, vou levar meu computador, que enquanto o pessoal faz a psicografia, eu vou terminando um trabalho que eu tenho que entregar sábado. Aí eu tava lá assim, de repente falou assim, é? Não, você vai psicografar. Eu falei, mas eu tô com o computador, não tô com o caderno. Se vira, digita. Eu falei, tá bom, entendi. Nossa casa está cada vez mais moderna, gente. A gente só obedece. Está começando a vir as psicografias digitadas. Tem uma outra irmã nossa que faz também dessa forma. A Geise, ela não acho que ela está viajando. Se eu não me engano. Vamos lá, então. Minha querida filha, estive aqui por muito tempo esperando para falar com você. Sei que muitas coisas na minha vida poderiam ter sido diferentes. Ó, arrependimento. Mas não foram. Muitas vezes tive medo de achar que estava te prejudicando ao aprender a cuidar de você sozinha e temer que você seguisse pelo caminho errado. Hoje, entretanto, percebo que as coisas não foram bem assim. Noto que você está triste e angustiada, mas não fique assim. Erga a cabeça e siga em frente. Não desista diante dos obstáculos da vida. Pratique a caridade, estude bastante, para que você possa trilhar seu caminho com mais flores do que espinhos. Quando te dei aquela caixinha, foi para que você sempre se lembre de onde você veio e para onde deveria ir.
Nunca se esqueça do amor próprio e do respeito por si mesmo. Eu estou bem e estou estudando para estar bem preparado e poder ajudar você e todos aqueles que estiverem ao seu lado. Com amor, Maria Madalena. Alguém conhece? Tem mais? Tem uma outra aí, eu acho que você vai ter que comentar a letra. Se você conseguir ler. A outra psicografia. Quando a tristeza me invade, sinto uma angústia e lembro do lugar onde fiquei por 8 anos. Mas logo recupero minha lucidez e sei que tudo que passei foi para o meu crescimento. A vida agora, desprendida do corpo físico, é muito mais leve. Também reconheço que a vida que eu tinha antes de fazer a transição era um caminho que eu deveria ter percorrido com mais alegria, sabedoria, e trabalhado mais em mim e trabalhado mais em minha reforma íntima. No entanto, eu optei por me lamentar e ficar chateada com tudo e com todos ao meu redor. Estava constantemente triste e falava mal das pessoas ao meu redor, sentindo que tudo estava errado. Sentia que sempre estava errado. Sentia que sempre estava errada em tudo o que fazia e que não era suficiente. Perdi muito tempo em conflitos que poderiam ter resolvido, mas não o fiz. Fiquei amargurada muitas vezes por não conseguir pedir desculpas. Também acreditava que as pessoas não gostavam de mim e pensavam que seria mais fácil desistir de tudo, pois na minha percepção todos estavam me criticando o tempo todo, inclusive por coisas que eu não conseguia fazer. Durante 50 anos da minha vida, vivi em sofrimento, sentindo dores pelo corpo e uma profunda solidão, mesmo cercada de pessoas que me amavam e apoiavam todas as minhas questões. Ainda é muito difícil falar sobre tudo isso sem lembrar do Vale dos Suicidas, onde passei 8 anos da minha existência após desistir de viver aos meus 50 anos de idade. Em um dia de muita chuva, todos foram para a casa da vovó, mas eu decidi não ir. Comprei um veneno de rato, tomei com cerveja e deitei sentindo-me muito mal, percebendo todos os órgãos parando até que parei de respirar. Em questão de segundos, vi sombras pretas me puxando e rindo de mim, arrastando-me pelas lamas e por tanques fedidos. A cena do meu corpo paralisando se repetiu por muito tempo, aumentando cada vez mais minha tristeza. E assim eu estava só. Até que pedi socorro e fui atendida pela equipe socorrista dessa casa. Fui tratada no hospital e depois levado para uma colônia para me recuperar. Quando recebi permissão para ver meus familiares, surgiu outro sofrimento. Ao vê-los com tristeza nos olhos, alguns até mesmo inconformados com o que eu tinha feito, entendi que não somente matei a mim mesma, mas também causei dor a alguns deles. Eu já não queria viver a vida, pois a forma como conduzi as coisas não foi adequada e deixou uma marca na alma de cada um. Aí começou o meu árduo trabalho para ajudá-los a erguer a cabeça e seguir em frente. Com muita dedicação, consegui atingir o coração de alguns. Aqueles que mais feri, ajudei, né? Ajudei aqui, né? Ficou errado aí. Alguns. Aqueles que mais feri, ajuda até hoje. Ajuda até hoje. Ajuda até hoje, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Aí começou meu árduo trabalho para que eles erguessem a cabeça e seguissem em frente. Com muita dedicação, consegui tocar o coração de alguns. Repetiu. Tá repetindo. E aqueles que feri, continuo ajudando até hoje, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Tento guiá-los pelo melhor caminho, para que nenhum deles desista da evolução e dos aprendizados, dos desafios vividos na Terra. Um forte abraço de uma amiga que foi auxiliada por essa casa. Gente, essa mensagem é simplesmente um relato do que a gente acabou de estudar. Do arrependimento, depois da colheita,
Tudo aqui. Tem mais? Não, eu acho que não. Esse relato foi uma... Tudo que a gente estudou, ela falou aqui. E é muito bonito, né? Muito bonito. Triste e bonito, né? É. Muita dor, mas muito aprendizado. Aprendizado. Tem mais não? Tem? Agora eu vou passar a palavra para o Léo. Peraí que eu vou lá colocar ele. Vem ser rapidinho. Deixa eu ver se o ângulo é favorável. Tá no né? jeito aí. Tá no jeito. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal aí do estudo online. Que Jesus abençoe, agradecendo a todos aqueles irmãos que auxiliam a casa de alguma maneira, que estão conosco. Então, vamos para mais algumas psicografias. Oscilações emocionais. Vamos lá. Verificando as crianças pulando em cama elástica, as quais as soerguiam e a gravidade as devolviam à lona elástica. Nossa. Também visto como pula-pula. Conversei com um pupilo do Hospital Fraterno. Em observância ao fenômeno de ascendente força e invariavelmente descendente gravitacional, dialoguei com um notável espírito curioso sobre as oscilações emocionais que impedem altos voos e, simultaneamente, derrubam a contento vibracional dos irmãos habitantes da Terra. Inegável que oscilações ordinárias ecoam durante a encarnação. Isso porque, ora, festejamos um aniversário esperado, ora, velamos um acontecimento inesperado. Entretanto, há habitantes que vivem em verdadeiro contraste diário mental. Nosso corpo, aí o Espírito fala assim, usarei essa expressão de maneira metafórica, porque ele está morto. Representa usina de forças que convergem para que o todo funcione de maneira ordeira. Desilusões fáticas e consequente instinto de decadência vibracional trazem-nos reflexão robusta sobre a necessidade de mobilizarmos barreiras sobre esse espetáculo macabro do desequilíbrio psíquico. Desequilíbrio constante gera crônica dependência da sensação instintiva, a qual se consubstancia em implosões internas e modificações orgânicas destrutivas. Quantos finados jazem em túmulo precoce, por conta da cultura do alto e externo apedrejamento? Quantos fetos não são gerados por conta da falta de equilíbrio dos pais para com o desafio da gestação iminente? Curtos circuitos constantes geram exaustão e destruição de peças, as quais representam nódulos malignos no perispírito, os quais geralmente, caso não haja reeducação moral, ocasionam entraves físicos destrutivos. A busca pelo equilíbrio representa o norte da bússola do navegador perdido, o qual deseja remar em correntes não tão caudalosas. Evitar oscilações intermináveis é o primeiro passo para terminar de ferir ou ferir-se na ânsia de resolver as ações pelo intento da força. Fiquem com Deus, Aniceto. Hoje nós temos Silas em dose dupla. Lá vem. Eu sabia. Lá vem. Silas quis fazer uma homenagem, na verdade foram duas homenagens à casa, aproveitando também esse espírito aí da Karina, que nos trouxe aí a leitura junina. Silas fez uma modificação simbólica, né, obviamente, e silasiana, a uma das orações mais famosas da humanidade. Então vamos lá. Pai nosso, que estai na vigilância daqueles pequenos do pula-pula. Santificado seja o vosso nome. Para quem não sabe, foi na nossa festa junina sábado.
E teve pula-pula, e teve um monte de coisa. Santificado seja em vosso nome, venha em nós em vossa quadrilha. Seja feita canjique vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cachorro-quente nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas durante o mutirão, assim como nós perdoamos aqueles que não puderam vir à festança. Não nos deixeis cair na lama e em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e do frio. Amém. Silas, o trovador. Ó, Lua aí. E temos uma outra do Silas, o trovador, também se utilizando de uma cantiga famosa aqui na região. Então, vou fazer ele fez uma adaptação legal também. Silas hoje estava demais. Era um terreno muito engraçado, não tinha teto, somente mato. Ninguém podia ler o evangelho lá não, porque não havia iluminação. Ninguém podia percorrer todo o perímetro do local, porque naquela parte só matagal. Ninguém podia vez no tratamento. Não, porque teria mais medo das sombras do que da escuridão. Ninguém podia conversar ali, porque voltariam como se estivessem voltando de um rally. Era um terreno muito engraçado. Hoje, porém, com cimento e mato controlado. E o telhado? Ainda vou escrever muitas trovas até a reforma haver terminado. Silas, o trovador. Em 15 dias a gente limpou todo o terreno, cimentou metade, vocês olharem depois. Que Jesus abençoe os irmãos aí da parte híbrida também aqui que se encontram. Tem, Marcelo? Eu tenho uma. Lua. É muito interessante, né, cara? Lembra uma vez que a gente estava fazendo tratar a obsessão, que a gente falou assim, gente, o tempo parece que para. É como se fossem 2 relógios, né? Naquele momento e aqui. Aí, terminando de escrever as mensagens, né? Aí eu tô assim, tic-tac, tic-tac. Falei, ai, que é isso, né? Aí eu, tic-tac, tic-tac. Falei, então tá bom. Peguei a caneta e comecei a escrever. Aí tá lá. Quando estamos nessa sala, é como se estivéssemos em um mundo paralelo. É como se fôssemos transportados para uma outra realidade, onde o tempo caminha diferente. E viver esse momento é, de uma certa forma, reconfortante aos nossos corações, pois mais uma vez temos a prova da existência de um mundo diferente da nossa realidade. No outro tempo, podemos experimentar sensações diferentes para cada um que nele se encontra. Alguns podem sentir paz, outros ansiedade, outros alegria, outros sentirem-se revigorados e energeticamente elétricos, mas certamente sentirão e viverão, mesmo que por 1 minuto, um turbilhão de respostas sinergéticas. Essa é a sensação que tenho quando escrevo. Fim. Oh, legal. Então, é como assim. Gente, que tem que escrever. Tem o tempo é relativo, né? Já dizia Einstein. O tempo é relativo. E não é só para nós. No caso, é para todo mundo que tá, porque provavelmente não é só a gente que escreve. Ah, com certeza. Né? Pessoal, é isso. Que Jesus abençoe. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Por compartilhar esse momento aqui, viu?